Está começando o primeiro Fora de Quadro, um novo espaço aqui do Plano Sequência, dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica, além de comentar sobre as principais estreias do mês. A ideia é a gente fazer um programa mensal, assim como o podcast tradicional, só que um pouquinho mais enxuto. E nesse programa de estreia a gente vai falar sobre as críticas feitas pelo presidente à Ancine e conjecturar um pouco sobre os rumos da agência nos próximos anos, diante desse quadro já desenhado de sucateamento da cultura no Brasil. Além disso, obviamente, comentar as estreias e fazer algumas indicações. E aí, para estrear esse novo quadro aqui do Plano Sequência, estão aqui meus companheiros de sempre, Fernando Machado. Fala, Fernando. Estamos aí, vamos falar de Ancine. O papo vai ser polêmico, mas acho que é necessário. Com certeza. Leandro Luiz aqui também com a gente. Oi, gente. Feliz de estrear um novo quadro aqui. A gente vai estar aí pelo menos uma vez por mês falando de coisinhas a mais, né, do que a gente já faz no Plano de Sequências, que vai ser bem legal. Bora pro papo. Exatamente. E aqui, para completar o time do Plano Sequência, Marina Oliveira. Fala, Marina, tudo bem? Tudo bem. E aí, galera? Pronta para bater esse papo mensal aí com a gente. Eu espero que a repercussão seja boa. Pois é, a gente já pede para os nossos ouvintes deixarem os comentários, feedback sobre esse quadro novo. Vocês podem mandar no Twitter, no Instagram, no nosso Facebook, ou até no post mesmo desse programa lá no site, no www.plano-sequência.com. E antes da gente entrar no papo, eu só quero reforçar, a gente já está aqui chegando próximo ao mês de setembro, onde o Plano Sequência vai comemorar seu segundo aniversário, e a gente está com uma enquete nas nossas redes sociais para ajudar a definir o tema do nosso programa de aniversário. A gente escolheu 5 temas e deixou esses temas abertos para votação, e vocês vão ajudar a escolher o tema que a gente vai debater. Esses temas são cinema clássico japonês, cinema mudo, documentário brasileiro contemporâneo, diálogo italiano e musical. Você pode votar à vontade, tem enquete em todas as redes sociais, tem no Instagram, tem no Twitter, tem no próprio site. E aí, ao final, a gente vai ver qual tema mais votado e esse tema vai ganhar um programa especial aqui no mês de setembro. E, além disso, para comemorar já de forma antecipada, a gente está fazendo um sorteio lá no nosso perfil no Instagram. A gente está sorteando 2 pôsteres e uma caneca do Plano Sequência. As regras de participar do sorteio estão lá no Instagram, então vai estar aqui no link, o link vai estar aqui no post do Fora de Quadro, vocês podem clicar lá para poder participar. E vamos entrar agora então no nosso papo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a Ancine. Abre aspas. A cultura vem para Brasília e vai ter um filtro, sim, já que é um órgão federal. Se não puder ter filtro, nós extinguiremos a Ancine. Privatizaremos ou extinguiremos. Não pode o dinheiro público ser usado para fazer filme pornográfico. Fecha aspas. Essas foram as palavras proferidas pelo atual presidente Jair Messias Bolsonaro no dia 19 de julho, em mais um de uma série de ataques feitos por ele à Ancine. E essa expressão que ele usou, filme pornográfico, foi usada em menção ao filme de 2011, estrelado pela Débora Seco, Bruna Surfistinha. Ainda, segundo ele, abre aspas, quem no Brasil quiser fazer filmes como Bruna Surfistinha, fique à vontade. O que não podemos admitir é fazer com dinheiro público. Isso é inconcebível. Fecha aspas. Imediatamente começou a circular nas redes sociais uma arte com alguns dos números de Bruna Surfistinha, que apesar de se tratar de uma biografia de uma prostituta, está bem longe de ser um filme pornográfico. E dentre esses números eu quero destacar aqui os mais de 10 milhões em impostos diretos e indiretos, incluindo ingresso, pipoca, estacionamento. E questionado sobre que tipo de filtros seriam esses usados, o presidente disse que seriam filtros culturais e citou como exemplo histórias que retratem os heróis nacionais. Nas últimas semanas a gente tem acompanhado essa discussão, que vai além dessas falas ignorantes e bastante inflamatórias do presidente, e esse vai ser o tema do nosso primeiro Fora de Quadro. E eu quero começar pedindo para o Leandro, que é o nosso produtor audiovisual, que trabalha mais diretamente com esse tema, para falar um pouquinho sobre essa problemática, para a gente começar aqui o nosso papo. Fala do especialista, que coisa horrorosa. Não sou especialista de nada, não. Acho que acho que como todo mundo, eu vi essa notícia e esses vídeos dele, essas entrevistas de uma forma meio assustada, assim.
Quer dizer, não é nada muito nenhuma novidade, né, esse tipo de ataque. Acho que isso condiz com muito do que ele vem fazendo e falando, principalmente falando, né, desde que ele assumiu o cargo da presidência. Mas é sempre um susto, né, quando a gente se depara com uma declaração tão afirmativa, chegou a dizer, de extinguir, né, a agência. Então, assim, a gente já fica super preocupado, né? E porque isso não que seja exatamente fácil extinguir, mas também não é tão impossível assim, né? A gente tem que lembrar que em 91 a gente passou por isso, né, no Collor, com a extinção da Embrafilme, que era a agência que precedia a Ancine. E acho que a grande questão disso tudo é o impacto que tem na produção, né? A gente viu, se a gente olha os números, assim, 91, 92, 93, a gente percebe que a produção ela foi quase a zero, né? Dentro da indústria de cinema no Brasil. Quer dizer, indústria, né? Se é que dá pra gente chamar de indústria. Acho que dá pra falar de indústria cultural, né? Dentro de um jogo um pouco maior. Mas, assim, eu acho que seria catastrófico, sobretudo pelo excelente momento que vive o cinema brasileiro, em termos comerciais mesmo, assim. E não só, acho que em termos de representatividade também no exterior, assim, acho que a gente nunca viveu um momento tão positivo. Esse ano a gente levou 2 prêmios em Cannes, né, com o filme do Karim Hanuz e do Kleber, né? Sim, né, o Bacurau e o A Vida Invisível levaram esses prêmios de Eurídice, irmão. São filmes que estão agora, já estão no imaginário do espectador também, já está todo mundo aguardando, assim. Eu lembro que quando o Bacurau estreou lá em Cannes, rolaram aquelas ações lá em Recife, dos ônibus, né, escrito Bacurau, aí tem toda aquela... já cria todo um burburinho, assim. É óbvio que isso é bom em termos econômicos, né, é bom para alimentar, para fomentar a circulação desses filmes, assim. E você imagina, né, se a gente se a Ancine fosse extinta, ou o que seria talvez um pouco mais provável, né, que ele tirasse a perna de fomento da agência, né, porque a Ancine, ela... que seria o fundo setorial, né, que é o que mais vem se falando de tirar da Ancine o fomento. Porque a agência, ela foi, como eu falei, né, ela foi criada, acho que há 18 anos, foi em 2001, nesse contexto de diminuição da intervenção estatal direta na economia. Então ela tem um fundamento constitucional mesmo, assim, de ser um agente normativo e regulador da atividade econômica e tudo. Só que é importante lembrar que, assim, ela tem essas diversas funções, assim, ela tem essa função reguladora, mas ela tem essa função de fomentar, justamente pela questão do fundo setorial. Assim, a gente tem que entender que, e acho que isso está sendo muito dito, mas acho que nunca é demais, assim, que não é só o Brasil que possui esses tipos de mecanismos de fomento, assim, à cultura e ao cinema. Assim, se a gente pensar os próprios Estados Unidos, Canadá, México, Espanha, enfim, Argentina, diversos países usam esse tipo de mecanismo para fazer com que o cinema nacional sobreviva. Assim, é uma questão capitalista mesmo, de uma entrada de um produto estrangeiro dentro da indústria nacional, e que, se você não cria mecanismos para que exista alguma representatividade dentro desse sistema, obviamente a lei do mercado nunca vai deixar, assim. E eu acho que, sim, para além de todo esse dano econômico, mercadológico mesmo, né, que o mercado audiovisual, a produção brasileira vem a sofrer com isso, né, eu acho que também é um dano social muito grande, porque quando você tem um discurso acabou a mamata, né, você traz todo um peso, todo um estigma sobre o trabalho das pessoas que
que mexem com cultura, né, no geral, não só no caso da Ancine, né. Então você já traz todo um estigma, todo um preconceito de que quem trabalha com qualquer tipo de produção cultural, eventos, música, literatura, que esse tipo de pessoa não trabalha, né? Que vive de dinheiro público, a tal da mamata, que foi muito falada. Assim, Bom, Marina, e esse papo sobre a Ancine, acho que é consequência direta, é até um programa mesmo de campanha do Bolsonaro, que é consequência direta do vamos acabar com a Lei Rouanet, né? Que muita gente até hoje não entende do que se trata e sai por aí falando besteira. Você tocou no ponto. Eu acho que é mais uma questão de jogar com o eleitorado do que de proposta mesmo, porque existe uma confusão muito grande entre as pessoas que não entendem a diferença de Lei Rouanet, de Ancine, Lei de Incentivo ao Audiovisual. E assim, as pessoas lá dentro, elas podem até saber como funcionam, mas eles fingem que não funciona, que é para jogar com o eleitorado que quer tem esse discurso falacioso do vamos acabar com a mamata, vamos cortar dinheiro que era para ser usado em hospital, em escola, sendo usado para o cinema, quando na verdade o dinheiro que é destinado para o hospital e para escola e para outras atividades do Estado está bem guardado, não tem nada a ver com o fundo setorial. O fundo setorial é um fundo que é gerido pela Ancine, e esse fundo é alimentado com uma taxa, que é uma contribuição chamada Condecine, que é uma contribuição recolhida pelo próprio cinema, pela própria indústria. Então, a indústria que faz com que esse fundo seja abastecido. Então, não entra dinheiro nenhum de recolhimento de imposto, dinheiro que era para a escola, dinheiro que era para isso, dinheiro para... Tem uma parcela que é da lei do audiovisual, que também ela também fomenta um pouquinho de alguns filmes, um pouquinho de curta-metragem, mas a maior parte, o grosso mesmo do cinema que a gente assiste, não tem esse tipo de imposto, é o dinheiro do fundo, que não tem nada a ver. Então eles criam essa confusão que é para colocar na mente dessas pessoas, e para elas fazerem barulho, para elas criticarem, para elas irem contra o artista da Globo, eles estão mamando e tudo, e joga pro eleitorado, que foi o eleitorado que colocou essas pessoas lá. Pois é, eu não acredito, Fernando. Eu não acredito que, por exemplo, que exista risco, eu posso parecer ingênuo demais, mas eu não acredito que exista risco de acabar com a Ancine. O que eu acredito vai existir uma perseguição maior. Isso é fato. Agora, extinguir, para mim, essa é bobagem que ele fala, que é para alimentar os haters. E o que é bom de um lado, né, porque acaba a gente tendo esse papel de conversar, de expor, de explicar um pouquinho e de defender mesmo, defender a importância da Ancine. Porque a gente precisa lembrar também que a Ancine não é apenas produzir filmes, a Ancine nem produz filme. A Ancine tem um papel muito interessante de levar cinema para cidades afastadas, de incentivar produtoras pequenas, distribuir melhor os filmes por todo o território, gerando empregos em todos os lugares, não ficando centralizado no Rio de São Paulo. Tem também o interesse de também fomentar filmes independentes. Então tem todo esse mecanismo que faz com que a Ancine seja importante para o cinema nacional, para a indústria, né, para se fortalecer como uma indústria e, claro, gerar empregos, gerar economia, fazer com que não fique uma coisa centralizada, fazer com que a gente não perca tanto espaço para os filmes estrangeiros, para que nosso cinema nacional tenha a força que tem os filmes que vêm de fora, como evitar absurdos como um Vingadores que estreia em 80% da sala, sabe? Esse é o trabalho que a Ancine tem em fomentar o cinema. E aproveitando essa sua fala, Fernanda, eu queria perguntar para a Marina, a gente pode enxergar essa fala do Bolsonaro sobre diversas óticas, né? A gente destacou algumas delas aqui, e outro ponto que ele chegou a comentar foi essa questão dos filtros, né? E aí hoje a gente está gravando aqui no dia 6 de agosto, a gente está gravando à noite, saiu aqui na Folha de São Paulo, porque uma das ideias do Bolsonaro era retirar a Ancine, a parte física da Ancine do Rio de Janeiro e mandar para Brasília. E aí o próprio governador do Rio de Janeiro, o Witzel, chegou a apelar para o presidente para que ele mantivesse, né? Até porque é importante para o estado do Rio, não só em termos de cinema, mas de tudo que circunda a própria Ancine estar ali. E aí o porta-voz da presidência, o Otávio Rego Barros, declarou o seguinte, vou citar ele aqui: é muito importante que o produto da Ancine esteja alinhado com o sentimento da maioria da nossa sociedade, um sentimento de dever, de cultura adequada, um sentimento cristão.
Fecha aspas, né, essa foi a declaração do porta-voz. Eu queria perguntar para você, Marina, como que você enxerga esse tipo de declaração do próprio presidente, agora endossada pelo porta-voz, que eu acho que talvez possa indicar uma espécie de censura ou mudança em alguns critérios que envolvem o repasse de fundos da própria Ancine? Eu acho que é um eufemismo para censura, de fato, né? Porque quando você declara e você delimita que a cultura da maioria é a cultura cristã e que ela deve ser imposta sobre toda a diversidade que existe no Brasil, né? Não sei de onde, porque o nosso atual presidente ele tem esse problema também, que ele surge com uns dados assim, que nunca são comprovados, né? Então ele diz que ele está reforçando a vontade da maioria do país, que ele denomina como cristã, né? Então, eu acho que isso é claramente um ato de censura, assim. Um dos muitos que eu acredito que ainda vão acontecer nesse governo, né? Se esse governo conseguir se sustentar os 4 anos, mas num país como o Brasil, né? Que se diz laico, que tem toda uma diversidade cultural, porque aqui ele está dizendo que cultura é uma religião. Que é uma declaração totalmente equivocada vindo de um chefe de Estado, né? Então, se ele quer tratar o Brasil como o país que só tem uma religião, já está errado, né? O Brasil é um país super plural, não só de matrizes religiosas, mas de costumes, de culturas, inclusive de nacionalidades, né? É uma mistura muito grande para você querer impor um único tipo de pensamento e de cultura, né? Que ele usa muito a palavra cultura. Então, para mim, é um ato claro de censura mesmo. Ele usa a palavra filtro, mas ele quer barrar de acordo com as diretrizes de viés religioso, sabe? Isso não faz o menor sentido. O que mais me preocupa nessa afirmação de que tem que ter um filtro em tentar entender, na verdade, como que vai se existir esse filtro, né? Assim, porque a gente, dentro da Ancine, dentro do fundo setorial, do audiovisual, todos os projetos, enfim, os editais de seleção pública, eles seguem regras e diretrizes muito específicas, né? Passadas por um comitê previsto em lei, que é formado tanto por membros do governo quanto por membros do mercado audiovisual, ou seja, da sociedade brasileira. Então, assim, não é bagunça, é um modelo que garante uma transparência, uma neutralidade dentro desses projetos escolhidos e dentro desses recursos distribuídos. Então, assim, entender como que esse filtro vai chegar dentro desse comitê. Assim, ele chegou a falar também em aumentar o número porque acho que no momento é meio a meio a porcentagem de membros do governo e membros do mercado, e a proposta dele é que se coloque uma porcentagem a mais de membros do governo dentro desse comitê. Então, acho que é a partir daí que essas regras e diretrizes de repente possam ser mudadas, assim, e isso é muito preocupante, né? Não, é um discurso muito contraditório, porque se o cara ele bate naquela tecla do menos Estado, do menos Brasília e mais Brasil, assim, é menos Estado quando convém, porque quando convém mexer e Estado meter o bedelho no que deve ser produzido, no que não deve ser produzido, aí o Estado é grande, aí o Estado tem que ser 50%, tem que ser mais de 50% do corpo da Ancine. Pois é. Você está falando? Acho que existe esse discurso inflamado e tudo, mas ele não se sustenta um segundo sequer. Tanto que ele já voltou atrás, depois já voltou a falar de novo do filme. Então, é uma coisa de jogar pro eleitor dele e a galera acaba abraçando. Isso que é o problema. E acaba abraçando e acaba criando um monte de teorias. E a galera vai espalhando e vai falando que fulano tá pegando dinheiro que era para ir para tal lugar para ir usando no filme dele. E aí vão começar a querer boicotar o filme lá do Kleber, vai querer boicotar o filme do Wagner Moura. E aí vira uma salada. Mas assim, eu acho de verdade, eu vi até uma entrevista hoje do Rodrigo Teixeira, da RT Features,
E aí ele estava falando que ele é uma das pessoas que ele se preocupa, claro, mas ele entende como que é só apenas uma ameaça, é uma questão de mostrar, não só mostrar para o pessoal do governo, porque ele sabe, mas mostrar para a população o que realmente faz a Ancine e como ela é importante em todos os campos, cultural, econômico, a questão de oferecer diversão e oferecer entretenimento para o público mesmo. Eu não vou nem entrar muito nesse assunto do Rodrigo Teixeira, porque acho que ele foi até meio infeliz assim, no comentário dele. Você até entende o que ele quis dizer. Não. Diálogo. Foi. Mas enfim, acho que a gente não vai conseguir esgotar também esse assunto. Assim, é uma coisa muito nova que está acontecendo também, tá fervilhando agora na nossa cabeça. Eu queria só indicar um documento, depois a gente compartilha nos hiperlinks aqui do programa, que é uma carta aberta da ASPAC, que é a Associação dos Servidores da Ancine, que eles colocam ali nessa carta 17 itens muito específicos, assim, explicando muito didaticamente sobre a função da Ancine e a importância dela dentro do mercado audiovisual brasileiro, que eu acho super que vale a pena dar uma lida assim, e divulgar também. Mas é isso, vamos seguir. Legal. Como o Leandro falou, a gente se deixar, a gente tem bastante que conversar. Eu acho que esse assunto é um assunto complexo, né? A gente também não ousou aqui querer voltar para explicar como surge assim, falar de contexto. Acho que era muito mais a gente debater um pouquinho sobre essas falas e cabe a gente acompanhar agora como que vai ser esse desdobramento. O próprio presidente já chegou a falar não só de extinguir, mas de rebaixar a Ancine a uma secretaria dentro de um ministério. Então a gente vai acompanhar e certamente se tiver novas atualizações, e infelizmente a gente acredita que vai ter, a gente volta aqui para comentar mais um pouco. E agora a gente pode partir para a nossa segunda sessão aqui do Fora de Quadro, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os filmes em cartaz, ou que estiveram em cartaz ao longo do mês de julho, agora comecinho do mês de agosto. Eu queria começar perguntando para o Fernando, o que você viu de bom, Fernando, nesse mês? O que de repente está nos cinemas ou no streaming, que você pode falar um pouquinho? Eu assisti o documentário que estreou esses dias no Netflix, o Privacidade Hackeada, que ele fala um pouquinho sobre aquelas investigações acerca do uso de dados de usuários, principalmente do Facebook, por parte da Cambridge Analytica. Cara, é um documentário bem legal, assim, ele é bem produzido. Ele tem um único probleminha que, como o assunto está muito fresco, então eles acabam não tendo tanto material assim de especialistas falando. Então é mais aquela coisa do acompanhar as pessoas que estão envolvidas. Aí eles acompanham um professor, que ele acaba entrando com um processo para que a Cambridge Analytica devolva os dados para ele, os dados que foram recolhidos sem autorização dele. Aí tem uma jornalista britânica, que é aquela que acompanhou de perto e publicou as matérias, e uma ex-funcionária, acho que até diretora, ela tinha um cargo bem grande, assim, uma ex-funcionária da Cambridge Analytica, que meio que se arrepende, né, estou fazendo aspas voadoras aqui, meio que se arrepende do que fez, do que resultou, né, lembrando que a Cambridge Analytica basicamente foi responsável por usar dados de usuários e direcionar mensagens, muitas delas fake news, tanto para a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, quanto para a votação do Brexit na Inglaterra, para a saída da Inglaterra da União Europeia. E aí eles mostram como que foi feita essa coleta de dados, como que foi feita a seleção do material e o direcionamento, como que as pessoas foram afetadas e como essas pessoas que fazem parte da Cambridge Analytica, faziam, né, que já quebrou, elas tinham esse poder, e como esse poder era grande, assim, tipo, eles se achavam donos, podiam fazer o que eles quisessem com o mundo, sabe? Botando em risco a democracia e tudo, e como que a gente também pode se vigiar nesse sentido, para que a gente também não seja vítima disso daí, né? Não que a gente não tenha sido, porque o que aconteceu ano passado foi um pouquinho disso também. E eles até citam um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram no ano passado aqui no Brasil. É bem legal, cara. Ele tem uma estrutura assim, bem dinâmica. É um documentário, ele é até fácil de se assistir. Ele é bem informativo. Sabe aqueles documentários que dão a informação na tela e tudo, então facilita bastante. Mesmo para aqueles que talvez não estejam muito a par do que aconteceu. E eu gostei bastante, eu achei bem legal, bem legal. Ele tem essa coisinha assim, de às vezes ficar muito cansativo por contar sempre na visão das pessoas que estavam ali participando,
Mas ele é bem legal, cara. Eu recomendo bastante. Tá disponível onde, Fernando? Pô, legal, Fernando. Netflix. Ah, Netflix. Ele é um assunto que me interessa bastante mesmo, assim, acho que esses desdobramentos, né, políticos e até sociais desse tipo de evento, a questão do caso Snowden, essa questão da Cambridge Analytica, acho que é um assunto bem legal. Já está na minha lista, mas com certeza eu vou colocar ele um pouquinho para cima para ver logo. Eu vou falar sobre um filme um pouquinho mais antigo, né, ainda está em cartaz em alguns cinemas, que é o Toy Story 4. É um filme que eu não estava dando muita coisa por ele. Vi, gostei, mas assim, não ficou muito comigo. Eu acho que, acima de tudo, isso é uma coisa que as pessoas vinham dizendo já quando foi anunciado, era um filme meio desnecessário, se é que existe isso, né? É porque vindo do Toy Story 3, acho que é difícil, né? Assim... Pois é. O 3 fechou bem, assim, o arco. Fechou perfeitamente. E aí eu justamente senti no 4 um senso de urgência do próprio filme, assim, como se ele precisasse se justificar, e aí isso acaba me tirando um pouquinho, assim, o filme começa e termina, e você não se situa muito bem ali dentro, apesar da história em si ser muito boa. Eu acho que eles têm essa capacidade de fazer a gente se identificar com aquelas situações que aqueles brinquedos vivem. Eu acho que mais do que nunca o Woody, ele está colocado ali numa situação onde não tem como a gente não se emocionar, não tem como a gente não se identificar mesmo, certamente pelo tempo. Eu comecei a ver Toy Story criança, assim, um dos primeiros filmes que eu vi quando eu era pequeno, e ver agora já adulto, levar a minha sobrinha, que hoje tem 7 anos, para ver, assim, é uma coisa que mexe comigo, mas eu acho que, no fim, é muito mais um filme Disney e Pixar para jogar no cinema, sabe? Eu acho que esse filme foi um filme de transição, um filme que transita entre a história do 3, o abandono dos personagens antigos para introduzir os novos personagens. Pois é, só que no fim eu nem fiquei interessado de saber mais sobre esses novos personagens, assim. Foi só realmente um filme que me divertiu, eu gostei, acho que valeu a pena. Oi? Ficou no meio do caminho. Ficou no meio do caminho, exatamente. E eu acho que ele nem tinha tanto potencial para ir muito além disso, mas fica a indicação, como eu falei, ainda está passando em alguns cinemas. Eu queria pedir para a Marina comentar um pouquinho o que ela viu nesse mês, no finalzinho do mês passado. Eu assisti esse mês passado, Turma da Mônica Laços, né? E eu super recomendo aqui para vocês. É um filme que eu já cheguei a comentar com os meninos antes, que eu vejo muitos problemas de roteiro, mas o filme é impossível, ele pega muito pela nostalgia. Não existe brasileiro que nunca tenha lido um gibi da Turma da Mônica. Com certeza. Então, é um filme para a família toda. As crianças super se divertiram, assim, super se identificaram, porque as crianças os protagonistas, as crianças do núcleo principal, elas são muito plurais, assim. Então, você com certeza vai sair do cinema gostando mais de um ou mais de outro, se identificando. A criançada interagiu bastante na sessão que eu estava. E os adultos choraram, se emocionaram, participaram bastante, porque é bastante nostálgico mesmo. Então, eu gostei. Eu acho que é um belo começo, é um passo muito bonito assim, para a adaptação do Universo Maurício de Souza para os cinemas. Não é perfeito, mas ganha pelo sentimento, e eu super indico. Ô Marina, você está com expectativa para ver a continuação, que já foi até anunciado? Sim, eu acho que, eu espero, né, que eles agora, já com esse universo estabelecido, já sabendo as possibilidades que eles têm, com o elenco já bem alinhado, eles consigam trabalhar melhor o roteiro. Eu tenho informação, sim, de que os próximos vai ser adaptado lições, né, e que da trilogia, assim, existe uma crescente muito boa na evolução de roteiro, de história mesmo. Então eu acho que daqui pra frente só tende a melhorar. Com certeza. O Turma da Mônica vem também um pouco forte por conta do Daniel Rezende, né? Que foi super falado por conta do bingo e tudo, né? Eu lembro que quando o projeto ele foi anunciado, rolou uma comoçãozinha, né? Assim, muita gente curtiu. Ele é muito competente, assim.
E eu acho que o papel importante dele, além da competência dele na direção, que ele manja muito, né, apesar de ter dirigido pouco, é que o nome dele traz bastante investimento e outros nomes, né, de peso assim, para a produção. Então, realmente, sem a presença do Daniel, talvez o filme não saísse tão bom. Assim. Até a presença do Rodrigo Santoro foi influência dele. Ainda não vi o filme, mas tô bem curioso, assim, porque acho que ainda está em cartaz, assim, pelo menos aqui no Rio, em São Paulo, ainda está em cartaz em alguns cinemas. E tô bem ansioso, acho que eu vou tentar ir ainda essa semana para ver, porque eu gostava muito enfim, além de gostar muito dos gibis, eu curtia muito aquelas animações também que eram lançadas assim na década de 80, 90 e tudo. Você leu o quadrinho, Leandro, do Laços? Oi? Você leu o quadrinho do Laços? Não li. Esses novos lançamentos, assim, eu acabei não lendo ainda, mas tenho muita vontade, tem muita gente que me recomendou, assim. É desenhado pelos irmãos Cafage, é lindo, cara. Leia, que é muito bom. Não, quero muito ler e ver também. E aí, para fechar as nossas indicações aqui, né, o Fernando indicou o filme da Netflix, o Privacidade Hackeada. Eu e a Marina, a gente falou um pouquinho sobre filmes que estão quase já saindo de cartaz, Toy Story 4 e o Turma da Mônica Laços, e aí o Leandro vai vir aqui comentar sobre o filme que ainda não estreou, né? Para fechar aqui o nosso comentário sobre os filmes em cartaz. Vai lá, Leandro. Eu assisti o Era Uma Vez em Hollywood, o filme do Tarantino, né, novo. É um filme que eu tava numa expectativa muito estranha, assim, para ele, na verdade, porque é um filme que lida ali com os acontecimentos ali no final da década de 60, envolvendo o assassinato da Sharon Tate, toda aquela coisa do Charles Manson e tudo. Então eu estava um pouco ressabiado, assim, como o Tarantino ia lidar com essas questões, assim. Tava com medo mesmo e tudo, mas acho que ele faz acho que um pouco num trabalho que ele já vem desenvolvendo também, assim, desde o Django, acho que desde o Bastardos Inglórios, assim, passando pelo Django e pelos Oito Odiados. Eu acho que ele sempre tenta lembrar dos acontecimentos da história dos Estados Unidos de uma forma bem particular, assim. Eu acho que é isso que ele acaba meio fazendo, assim, usando a memória como um fator que inventa, assim. E é um filme muito, muito, muito bacana, assim. Eu gostei bastante, ainda estou pensando sobre ele, está muito recente na cabeça. Eu ainda vou escrever. Então... Ô, Leandro. Diga. Já ia perguntar isso. Vai ter textinho lá no plano sequência? Vai. Já está meio encaminhado, gravado, assim. Não, já está encaminhado. Tá acho que até tá gravado o que você falou. Acho que até a semana que vem eu posto lá, assim. Mas acho que vocês vão assistir e vão se surpreender também, tanto quanto eu, assim. Porque ele lida tanto com essas questões reais, como também enche aquilo ali de ficção, assim. Então ele traz o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt contracenando quase que o filme inteiro, e eles estão meio que em personagens impagáveis, assim. Leonardo DiCaprio é um ator meio decadente de faroeste, e o Brad Pitt faz o dublê dele. Então, assim, tem uma dinâmica ali de personagens muito bacana, e tem umas participações também, assim, a própria Margot Robbie interpretando a Sharon Tate, enfim, é um filme que é uma loucura, mas o que eu acho mais particular dele, mas isso no futuro a gente conversa melhor, e na hora de que eu publicar a crítica também vocês vão entender, que é uma coisa com o ritmo do filme que eu acho muito particular, e acho que tem muito a ver com os Oito Odiados também, assim. O Tarantino, ele se permite ter um ritmo muito próprio para o filme, que talvez a gente pensasse que fosse ação o tempo todo, e acho que ele consegue dosar muito bem as coisas, assim. É um filme bem curioso, assim. Acho que com certeza a gente vai ver no cinema, mas assim, jogo rápido, até porque a gente já tá com tempo estouradíssimo. Fernando e Marina, expectativas aí pro filme novo do Tarantino, altas, médias, baixas? Altíssimas. Agora, depois da
da crítica do Leandro foi lá pra cima, hein? Responsabilidade. Eu vou bancar o advogado do diabo aqui e vou dizer que, assim, não tô esperando tanto assim não do filme, nem tô com tanta vontade assim de ver, apesar de que eu vou ver, mas não tô com tanta expectativa assim. Acho que talvez tenha a ver com o fato de eu não ver mais trailers, mas isso é um assunto para um outro dia. Mas eu tava exatamente assim, Pedro. Eu tava exatamente igual a você. É mesmo? Exatamente. Eu nem queria ver, assim. Mas, enfim, é isso aí. E já partindo aqui pro nosso bloco final, né? Os 4 filmes que a gente comentou aqui, que estão em cartaz, ou no caso do filme que o Leandro indicou, Era Uma Vez em Hollywood, que está prestes a entrar em cartaz, estão mais que indicados. Mas a gente chega aqui para o nosso bloco de indicações, aí eu quero perguntar quem tem alguma indicação, e não necessariamente de filme, pode ser um livro, um CD, enfim, alguma coisa que chamou a atenção de vocês, que vocês queiram indicar para os ouvintes. Eu quero pedir para a Marina começar. Sim. Então, aproveitando, gente, que dia 16 finalmente vai estrear a segunda temporada de Mindhunter. Estava louca. Eu queria indicar para vocês o livro que foi material para o David desenvolver a série, né, da Netflix. O livro homônimo, né, chama Mindhunter também, só que, diferentemente da série, o livro não é ficcional. Ele é como se fosse um diário de bordo do ex-policial do FBI, né, o Douglas Jones, que foi o cara responsável por desenvolver todo o departamento de ciência comportamental do FBI, né, que basicamente cunhou o termo serial killer e que introduziu o estudo da psicologia e da psiquiatria para ajudar os membros do FBI a caçar mesmo esses serial killers, né, pensar como eles e tal. Então o livro ele é um material super interessante, não é um material leve, é bem descritivo, assim, bem pesado, porque ele fez uma série de entrevistas com serial killers. Então eu indico para quem tem curiosidade e para quem tem estômago, mas é um livro bem fluido, bem legal. Imagina, curioso de fazer essa indicação, porque eu assistia o primeiro episódio da primeira temporada ontem. Não, você nunca tinha visto? Acho que eu vou ver, assim. Não me empolguei tanto com o primeiro episódio. Eu li o livro depois que eu assisti a série. Ah, tá. Eu gostei bem da série, daí eu procurei o livro. Muito bom. Bem legal. Ô, Fernando, você chegou a ver? Vi, pô, é bom pra caramba, viu? Ô, Leandro, você tá errado, viu? Não, assim, eu não desgostei, não, só não me empolguei muito com o piloto, mas assim, eu vou continuar, vou ver onde vai dar. Ô, Leandro, não é você que fala que não gosta do David Fincher? Não, eu gosto, assim, tem coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto, mas em geral eu acho bom. Tô confundindo. Polêmico. Se o Leandro tá errado, eu tô mais errado ainda, porque eu não vi nem o primeiro episódio, assim, apesar de estar na minha lista, Mindhunter, mas foi uma série que eu acabei adiando, enfim, mas tentar dar uma chance pra gente comentar de repente no episódio futuro do Fora de Quadro. E vou aproveitar que a Marina indicou o livro e vou indicar uma série completa, né, de livros, de filmes e série, né, vou indicar, na verdade, um personagem, que é um personagem pelo qual eu sou profundamente apaixonado, sempre fui. Por favor, meu psicólogo, não entenda isso de forma errada, que é o Hannibal Lecter. Eu recentemente peguei os livros da série do Thomas Harris, né, que é o autor do Hannibal Lecter, para acompanhar, li todos, já, aliás, minto, ainda não terminei o último, né, que foi o Hannibal, A Origem do Mal, mas assim, quem já viu os filmes, né, e aí tem uma infinidade de filmes, acho que os mais famosos são os do Jonathan Demme, O Silêncio dos Inocentes, e o Hannibal, do Ridley Scott. Tem também o Dragão Vermelho, do Brett Ratner. Tem o Caçadores de... Agora eu esqueci como é o título, é o do Michael Mann, que também é baseado no Dragão Vermelho. Eu esqueci como ficou o título aqui no Brasil, mas acho que é algo como Caçadores de Mente, alguma coisa assim. Mas eu indico a série de livros, assim. Para quem viu os filmes, acho que você não espera o que vai acontecer ali. Eu acho que nada, inclusive eu comentei isso quando eu terminei de ler o livro, fiz uma reviewzinha lá no Goodreads, inclusive quem quiser me seguir lá, que nada vai te preparar para os últimos 40 minutos de leitura de Hannibal. Assim, eu acho que é uma catarse
gigante para quem vem acompanhando o personagem, assim, é uma coisa... Pedro, nada vai te preparar mesmo. Os últimos 40 minutos ou as últimas 40 páginas? Os últimos 40 minutos, é porque eu li no Kindle, então não tem página. Aí você está considerando que o seu ritmo de leitura é o mesmo que o meu, né? Entendi. Deve dar 1 hora, assim, acho que 1 hora mais ou menos de leitura ali, eu leio um pouquinho rápido, mas assim, espetacular mesmo. Acho que dos filmes, eu indicaria menos o Hannibal Origem do Mal, porque acho que é um filme meio feito ali para tentar arrecadar uma grana à toa. Eu acho que o Anthony Hopkins, ele dá muito ao personagem. Eu acho que é impossível você ver sem ler também, sem imaginar a figura dele, que é uma figura icônica. Então, estou indicando aqui os livros do Thomas Harris, os filmes todos baseados nos livros sobre Hannibal, e a série também, que é uma série que eu gosto, apesar dela ter se perdido um pouquinho ali pela 3ª temporada. Eu acho que caramba, como é o nome do ator agora, o protagonista? Me ajuda aí, gente, não ficar feio. O Mads Mikkelsen como Hannibal, eu acho que ficou incrível. Ele não desrespeita o que já tinha sido feito ali pelo Anthony Hopkins, mas ele dá uma nova cara, e o Hugh Dancy também entra ali enfim, acho que recomendando o pacote todo Hannibal Lecter, né? Essa é a minha recomendação do mês. E você, Fernando, qual a sua recomendação aí para os nossos ouvintes? Eu vou recomendar um álbum, que é o novo álbum da Scalene. O álbum se chama Respiro. Cara, eu acho que a Scalene tem uma coisa que ela poderia ter se sentado no sucesso lá da época do programa lá da Globo, fazendo um rock assim radiofônico, e eles foram para um caminho totalmente oposto, assim, já começaram a fazer umas misturas que já foi começando a pincelar uma mudança. E em Respiro, cara, é um negócio assim que eu falo que, sei lá, Clube da Esquina encontra Cícero e vão fazer um show na praia, tá ligado? É uma coisa assim... Nossa, que descrição! Fiquei curioso agora. Não, eu não escutei ainda. Não, é muito bom, cara. É muito bom. Tem participação do Hamilton de Holanda, do Ney Mato Grosso, Xânia França. Cara, é muito bom. Uma música chamada Percevejo, cara. Ouçam essa música. Se vocês não chorar, é porque aconteceu alguma coisa com o coração de vocês. É muito bom, é muito bom. Boa. É bem diferente, assim. Talvez pra galera que esteja acostumado com aquela Scalene radiofônica e tudo, talvez vai estranhar um pouquinho, porque eles estão numa outra pegada. Mas é uma pegada, assim, muito, muito gostosa, muito... tem uma coisa, assim, tem muito violão, o álbum inteiro, ele é quase acústico nesse sentido. Muito legal, cara. E estreou esses dias no Spotify. Quem tiver Spotify aí, Spotify patrocina a gente, quem tá falando de você aqui. Fernando. Netflix também, aliás. Tô fazendo propaganda de graça para duas empresas capitalistas. Fernando, vou aproveitar que você... Vamos lá, cara. Ouçam que é bem legal, é bem diferente também. Vou aproveitar. Bacana. A gente pegar e a gente tá falando de Ancine, cinema nacional, a gente valorizar também a música nacional. Também vale a pena. Vou aproveitar que você indicou um disco. Vai lá, Leandro. E indicar outro. E outro disco brasileiro também, assim. E aí acho que já fazendo uma ponte também à nossa pauta da Ancine, o disco que eu vou indicar é um disco chamado Rente, do Jair Naves. Jair Naves é um músico lá de São Paulo, que tem uma relevância enorme para o underground do rock. Enfim, ele tinha uma banda chamada Ludovic, que é uma banda muito importante para uma galera e tudo, uma grande influenciadora do famoso rock triste brasileiro. E o Jair Naves já vem trilhando uma carreira solo há algum tempo, assim, desde 2010 pelo menos, e esse é o terceiro disco solo que ele lança, o Rente. Ele lançou agora em março desse ano, e é um disco que lida... Em maio desse ano, também está disponível em todas as plataformas. E ele é um disco que lida basicamente com o momento em que o Brasil se encontra, e só que contrariando as expectativas, assim, acho que é o oposto de uma música de protesto, porque não tem absolutamente nada a ver com isso, mas ao mesmo tempo nas letras e nas canções ele consegue dar o tom, assim, da depressão que a gente está passando, assim.
enfim, é isso. Para quem quiser se aventurar num rock triste, assim, bem pesado e bem angustiado, eu acho que vale essa recomendação do Rent, do Jair Naves. Pô, show de bola. Então a gente hoje debateu sobre um pouquinho, né, sobre os rumos que a Ancine pode tomar no governo Bolsonaro, repercutiu um pouquinho as declarações que ele fez nas últimas semanas, comentou aqui sobre alguns filmes em cartaz, a gente falou sobre Privacidade Hackeada, da Netflix, Toy Story 4, Turma da Mônica Laços e Era Uma Vez em Hollywood, que ainda está para estrear, vai estrear dia 15 agora do mês de agosto, e fez as nossas indicações. A Marina indicou o livro que inspirou a série Mindhunter, eu indiquei aqui os livros e os filmes e a série baseada no Hannibal Lecter, criado pelo Thomas Harris. O Fernando indicou o disco novo da Scalene. E o Fernando fez a sua indicação musical também, né? O rock triste. O Leandro, não, o Fernando indicou a Scalene, você indicou o rock triste. O Rent, né? Então a gente vai ficando por aqui nesse novo formato, como eu falei, fora de quadro, já tempo estourando bastante. Então eu queria agradecer a você, ouvinte, que está até aqui, pedir para você deixar o seu feedback, o que você achou dessa nova empreitada, e a gente se vê mês que vem, debatendo mais algum tema que estiver em alta, fazendo algumas indicações e comentando sobre os filmes em cartaz. Forte abraço para todo mundo e a gente se vê no mês que vem.